A passagem de hoje é Marcos 13, versículos 24 a 27. Vamos ler juntos. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Amém. Enquanto meditava na palavra, lembrei-me de um filme. Não o assisti pessoalmente, apenas vi o trailer, e, por curiosidade, procurei um breve resumo do enredo no YouTube. A história do filme é a seguinte. Um homem pula de um ônibus. Em seguida, ele pula de uma ponte e, depois de um avião. Será que este homem morreu, ou sobreviveu? Vendo que ele pulou várias vezes, ele deve ter sobrevivido. A razão pela qual este homem pula é porque ele sabe a hora de sua morte. Como ele sabe quando vai morrer, ele pula de um ônibus, de uma ponte e de um avião. Ao pular do avião, um outro avião que passava o apanha. Ao pular da ponte, um caminhão ou ônibus que passava também o apanha. No entanto, como este homem sabe a hora de sua morte, ele faz essas coisas perigosas, e mesmo que se machuque, pula com a certeza de que não morrerá. Mas então aparece outra mulher. E ela está extremamente ansiosa. Por que ela está ansiosa? Porque o tempo de sua morte está se esgotando, e ela está muito apreensiva. Sabendo que morreria em poucos minutos, ela não sai de casa, fica apenas lá dentro. Mesmo quando seu namorado tenta forçá-la a sair, dizendo: "Está tudo bem, não se preocupe", ela o dispensa na hora e permanece em casa. No final, essa mulher realmente morre. Ela morre exatamente no tempo determinado. Como seria essa situação de viver e morrer? Se vocês que estão aqui hoje soubessem o seu fim, se soubessem claramente sobre o seu fim, como se sentiriam? Viveriam com uma forte confiança ou viveriam em ansiedade? Reflitam sobre sua própria tendência. Como eu viveria? Provavelmente, a maioria viveria com vigor se ainda tivesse muito tempo, e viveria em ansiedade se tivesse pouco tempo. A maioria das pessoas seria assim. No entanto, a maioria das pessoas aqui hoje são aquelas que conhecem o seu fim. Nós, cristãos, vivemos conhecendo o nosso fim. Os cristãos sabem que o nosso fim não é o fim, mas o momento de confirmar a vida eterna que Jesus Cristo nos concedeu. E somos pessoas que conhecem o fim, esperando com convicção o tempo da ressurreição. Por isso, não temos apenas medo do nosso fim. Por um lado, temos esperança, e por outro, vivemos o hoje com expectativa. Isso é o que somos, nós, os cristãos. O texto de hoje fala sobre o que acontece após a tribulação. Vocês se lembram do que a palavra de ontem nos disse para fazer no tempo da tribulação? Disse para fugir. Se parece que a tribulação está chegando, fuja. No entanto, ao pensarmos nesse tempo de tribulação, no texto que vimos ontem, lemos a palavra como se houvesse um lugar para onde fugir. Se houver tribulação, se houver um lugar de sofrimento, um lugar difícil, fuja. Parecia haver um lugar para onde escapar. Mas na palavra de hoje, ocorrem eventos cósmicos dos quais não se pode fugir. Na palavra de hoje diz: depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. O sol se escurece, e a lua não dá sua luz. O que isso significa? Significa que, exceto pela luz de Jesus Cristo, a verdadeira luz nada mais poderá brilhar. Apenas o valor de Jesus Cristo, a luz mencionada em João quando diz: havia a luz, apenas Jesus Cristo brilhará, e qualquer outra luz que não seja essa, a luz falsa, a luz que não é a verdadeira, não poderá brilhar. Por isso, está nos dizendo que todas as pessoas saberão que somente Jesus Cristo é a luz perfeita que ilumina esta terra, e que somente Jesus Cristo é a luz da verdadeira verdade. E a palavra de hoje continua. Diz: e as estrelas cairão do céu,
e as forças que estão nos céus serão abaladas. O que isso significa? As estrelas caem do céu, mas essas estrelas tremem no céu, o que significa que elas abandonam seus lugares. Na época em que Jesus proclamava a palavra, as estrelas não eram simplesmente astros que se olhava no céu para encontrar romance. As estrelas eram um padrão de referência. Esta é uma época em que era mais fácil encontrar o caminho à noite do que de dia. Era a época em que se navegava à noite usando a estrela polar como referência para o norte. As estrelas serviam de padrão e, através delas, observando onde surgiam e em que época estavam, determinava-se o tempo da agricultura. Mas essas estrelas caem. E essas estrelas perdem seu lugar e se abalam por toda parte. Isso significa que os padrões do mundo, os indicadores do mundo, desaparecerão. Todas as coisas que as pessoas do mundo usavam como padrão para viver, as estrelas que as pessoas do mundo usavam para definir sua direção, para saber para onde ir, o fato de elas tremerem significa que nada além de Deus, nada além de Jesus Cristo, pode se tornar o padrão para decidir a direção da vida. E este evento é algo que o mundo inteiro experimenta junto. O evento anterior parecia ter um lugar para onde fugir, mas este evento que ocorre após a tribulação, este evento em que o Sol, a Lua e as estrelas que eram o padrão do mundo perdem completamente sua luz e seu lugar, é um evento universal que todas as pessoas do mundo, todo o universo, experimentarão juntas. Assim, todas as coisas nesta terra entrarão em colapso, e todas as coisas nesta terra perderão seu lugar. É algo que todas as pessoas do mundo, crentes e não crentes, experimentarão da mesma forma. No entanto, o que se segue não é uma história que todas as pessoas experimentarão. Até o ponto em que as pessoas veem vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, a maioria provavelmente experimentará o mesmo. Mas depois disso, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora, aquele evento universal que ocorreu em todo o universo se transformou em um evento seletivo. Aqueles que são salvos, aqueles que, mesmo fugindo e se escondendo no tempo da tribulação, guardaram a fé até o fim, são escolhidos por Deus em meio a esse evento cósmico universal que todos experimentam. Acontecimentos especiais ocorrem. Alguém ao meu lado pode ser escolhido pelo anjo enviado por Deus e ser recebido no reino de Deus, no tempo da segunda vinda de Jesus, enquanto o outro pode não ser escolhido e continuará a experimentar aquele fenômeno estranho que ocorre em todo o universo. O colapso de todos os padrões em que acreditava e confiava, sem conseguir escapar. No tempo da tribulação, nós, o povo da fé, participamos deste evento seletivo. Participamos do processo de salvação. Isso é idêntico à parábola do trigo e do joio que Jesus contou. Há o trigo e o joio. Dizem que o trigo e o joio crescem juntos naquele campo até a colheita. Mesmo estando juntos, não são facilmente distinguíveis, mas no tempo final da colheita, na segunda vinda de Jesus, ele disse que separaria claramente o trigo do joio. Neste tempo em que vivemos, aqui neste culto da madrugada, sentados juntos, quando voltarmos para nossos respectivos mundos, seremos apenas mais uma pessoa no mundo. Entramos no mercado, andamos pela rua, e hoje é dia de evangelismo, mas se guardarmos os folhetos no bolso, seremos apenas mais uma pessoa se exercitando, mais uma pessoa andando na rua. Na verdade, a maneira como enfrentamos o fim neste mundo, onde todos vivem da mesma forma, não é muito diferente. As pessoas do mundo morrem, e nós também morremos. Nós, o povo da fé, não morremos mais tarde, ou com menos dor, ou de repente sem adoecer. Nós, o povo da fé, também morremos de doenças, morremos com dor e também enfrentamos acidentes súbitos. Aos olhos do mundo, tanto o povo da fé quanto qualquer outra pessoa que vive no mundo
enfrentam a mesma morte. Parece que, do momento do nascimento até o momento da morte, todos passam pela mesma experiência universal. Mas há um único momento em que tudo muda. Que momento é esse? É o momento em que Jesus retorna. A palavra de hoje nos diz que, nesse momento, uma diferença clara será experimentada, mesmo externamente, aos olhos dos incrédulos. Há alguém passando por um tempo de sofrimento? Então, há uma coisa que não se deve esquecer neste tempo de sofrimento. O quê? É a prova de que o Senhor virá. Jesus Cristo virá em nossas vidas. E no tempo de sofrimento que todos nós passamos juntos, em vez de reclamar e nos queixar a Deus por ser difícil e doloroso, possamos dizer: Deus, agora Jesus realmente está vindo. Agora está chegando o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo, quando nós que vivemos no mundo seremos distinguidos do mundo. Que possamos lembrar do sofrimento como uma confirmação da segunda vinda de Jesus. Mas também há as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas cotidianas, de forma universal. Pode haver dificuldades em minha vida. Haverá momentos em que passaremos por situações difíceis em meio ao sofrimento, pensando: por que tenho que passar por isso? Mas é o mesmo. Em meio às dificuldades que enfrentamos, Deus está conosco em nossas vidas, e em meio a essas dificuldades, devemos nos lembrar de nosso verdadeiro e pessoal tempo final, da salvação de Deus para o indivíduo, da obra de Deus para a pessoa crente. Portanto, a dificuldade que enfrento não é uma situação em que me estresso ou em que não consigo me aliviar a menos que desconte meu estresse em alguém. A dificuldade que enfrento é um tempo de confirmação da minha fé em Jesus Cristo, a quem eu creio. É um tempo de oportunidade para testemunhar que creio em Jesus Cristo. Há alguém passando por um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Desejo que não se esqueçam de que hoje, esse lugar, esse tempo, é o tempo para testemunhar sua fé em Jesus. Para aqueles que vivem nessa fé, Jesus fala hoje. Ele diz: ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Desejo que todos aqui presentes possam ter um dia precioso, agarrando-se a este tempo, a esta oportunidade de testemunho. O Senhor disse que virá a esta terra como um ladrão. Mas se, ao olhar para a minha vida antes da vinda do Senhor, não houver nenhum sofrimento ou dor, e se tudo estiver acontecendo conforme a minha vontade nesta terra, se tudo estiver muito próspero, é natural agradecer a Deus dizendo: Deus, obrigado pela prosperidade, mas também é um momento de autoexame. Nós não estamos vivendo no reino de Deus perfeito agora. Estamos vivendo neste mundo coberto por valores mundanos. Embora seja claro que existe o reino de Deus, onde o governo de Deus se realiza no lugar onde vivo, pois nos esforçamos para desfrutar do reino de Deus individualmente, ainda vivemos no mundo. Mas, se minha vida é próspera, se vivo como quero, digo tudo o que quero, me movo como quero, vou a todos os lugares que quero, e alcanço a honra que quero, a riqueza que quero, tudo o que quero alcançar, então preciso refletir. Estou realmente vivendo na vontade de Deus? Estou realmente realizando o valor do amor de Jesus Cristo? Se vivo dizendo tudo o que quero, será que as palavras que quero dizer não são algo que Deus não deseja? Para nós, o povo da fé, o tempo de crise espiritual também pode ser o tempo de maior prosperidade. No tempo de maior prosperidade, quando tudo está indo bem em nossa vida neste mundo, devemos refletir se nossa vida está realmente firmada nos valores do mundo ou se está claramente firmada nos valores do Evangelho. Somos cristãos cuja fé se torna mais firme no tempo do sofrimento. Como vivemos nesta terra com o valor do Evangelho de Jesus Cristo, talvez o sofrimento seja algo natural para nós. No tempo em que Deus torna nossa vida próspera para vivermos segundo a sua vontade, às vezes pode haver sofrimento e dor do ponto de vista do mundo. Há pessoas que sofrem por manter a fé.
por viverem segundo a fé, são criticadas por outros. Por viverem segundo a fé, às vezes sofrem desvantagens no trabalho. Por viverem segundo a fé, às vezes há dificuldades ao administrar um negócio, e acontecem coisas em que se perde um pouco mais do que outros que começaram o negócio ao mesmo tempo. Por viverem pela fé, não fazem provas no domingo. Por viverem pela fé, não participam de competições no domingo. Por viverem pela fé, enquanto outros preparam seu corpo para estar na melhor condição para o trabalho, há pessoas de fé que acordam naquela manhã cedo para adorar, antes de ir para o jogo. Para adorar, antes de ir para a competição. A vida de fé, viver pelos valores de Jesus, torna a vida do cristão um pouco mais difícil. Por isso, quando somos prósperos, devemos refletir se nossa vida está verdadeiramente na vontade de Deus, na situação que agrada a Deus. Há alguém passando por um lugar de sofrimento? Que diante de Deus, confessem: Deus, este é um tempo abençoado para que minha fé se torne mais firme, e um tempo de oportunidade para testemunhar minha fé. Abençoo vocês para que possam viver o dia de hoje com essa confissão e ter a vida de um escolhido diante de Deus. O tempo do Senhor vem como um ladrão. O tempo que nos espera não é quando estamos no meio das luzes brilhantes do mundo, mas quando todas essas luzes brilhantes se apagam e Jesus Cristo ilumina completamente o mundo, quando os valores e padrões do mundo são abalados, e apenas os valores e padrões de Deus se firmam. Que possamos lembrar deste tempo e viver hoje nesta terra com os valores de Deus, com o valor do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoo a todos vocês, benditos que estão juntos neste lugar.